como é que nós podemos analisar 2023 e 2024 em termos políticos? Como é que é a vida política em Moçambique nestes últimos anos? Perfeito. Indo direto à resposta, a vida política em Moçambique nos últimos 2 anos, né, avaliando as eleições autárquicas de 2023 e as eleições gerais, que terminaram com a eleição do Presidente da República, deputados da Assembleia da República, governadores provinciais e membros das Assembleias Municipais. No geral, vamos classificar a vida política do país como péssima, caótica, deteriorada. O que é que leva o ilustre Albino Mangana a afirmar categoricamente que estamos desta feita neste pessimismo? Temos que olhar para os 2 anos que estamos a analisar, os 2 anos eleitorais. No ano 2003, houve uma fraude comprovada, com bastantes evidências. 2023. E o ano 2024, houve uma fraude também com bastantes evidências. A prova da fraude, para mim, do ano 2024, é que houve anúncio de que um determinado candidato tinha 70% e baixou para 65,17%. Só isso já é um sinal de que houve fraude. Exatamente. Como teve 70% e de repente teve 65, alguma coisa por cento. Então é visto que os resultados foram viciados. E provavelmente os resultados que também foram divulgados estão viciados. Naturalmente. Tínhamos um partido que tinha 195 deputados e de repente passa a ter 170. Tínhamos um partido que tinha 30 deputados e de repente passa a ter 40. Tínhamos um partido que tinha um pouco de 5 deputados e de repente passa a ter 8 deputados. Então, essa oscilação já em si é problemática. Por quê? Primeiro, não é trabalho do Conselho Constitucional reduzir ou aumentar percentagem, reduzir ou aumentar assentos parlamentares. O trabalho do Conselho Constitucional é um trabalho técnico-jurídico, é jurisdicional. Neste caso, o que é que o Conselho Constitucional... O Conselho Constitucional recebe o processo das eleições que vem da CNE e avalia se aquele processo foi conforme a lei ou não. Primeiro ponto. Segundo, avalia-se matematicamente os resultados divulgados batem ou não, conferem ou não. Se entende que não foi conforme a lei e os resultados matematicamente não batem, o Conselho Constitucional pega o expediente, devolve à Comissão Nacional de Eleições para repor as coisas. Ou pode mandar a recontagem nessa devolução, pode mandar com que o Conselho Constitucional faça uma recontagem, ou pode mandar com que o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições repita o processo eleitoral. Nesse caso, implicaria anular as eleições para haver repetição do próprio processo eleitoral. Então, o que o Conselho Constitucional fez no trabalho do Conselho, só que tentam vender uma ideia de que aquele trabalho é do Conselho Constitucional. Não, o Conselho Constitucional não é um órgão técnico de administração eleitoral. O órgão técnico está, é quem conta e processa os votos. O Conselho Constitucional só avalia a legalidade e avalia matematicamente se os números apresentados conferem ou não. O que é que estamos a dizer? Eu, em termos científicos, aprendi na análise dos fenômenos, né? Existe um modelo, chama-se modelo de estrutura ou modelo estrutural.
O modelo estrutural diz que um fenômeno é como uma estrutura, é como um quadrado, que tem lá vários elementos. Muitos já viram aquilo que chamamos de cubo, né? Exatamente. Cubo é cubo mágico, alguma coisa, em que tem ali vários componentes, em que a retirada de um ou alteração de um elemento significa que não vai... já está viciado. Vicia completamente o cubo. Não podemos olhar para aquilo como uma estrutura ou como um cubo mágico, porque há um elemento que foi retirado e tem a sua importância. Então, o que é que estamos a dizer? Para mim, o próprio Conselho Constitucional reconheceu que houve empolamento dos resultados eleitorais por parte da CNE. Logo, se há empolamento, se há fraude, se há viciação dos resultados, o óbvio é anular-se as eleições para ir-se a um novo processo eleitoral. Então, o que é que está a acontecer? Aqui em Moçambique está a se minimizar a fraude. Isso é o que me assusta. Mas neste caso, se formos a recordar, em 2023 tivemos um caso semelhante. Isso está a ser recorrente. Exatamente. De eleição em eleição, nós em Moçambique estamos a minimizar a fraude. Não, a fraude em países sérios, as eleições são dotados de um princípio, chamam de princípio de irrazoabilidade. Significa que um processo eleitoral não deve ter rasura, não deve ter manchas, não deve ter pontos em que se questionam os resultados. Devem ser livres, justas, transparentes e credíveis. E que seja visível para todos. A partir do momento em que há rasura nas eleições, significa que esses resultados não são credíveis. O que está a acontecer? De ano em ano em Moçambique, será que a vida vai ser essa? De minimizarmos e legitimarmos a fraude? Essa é uma questão que eu quero resposta da CNE, Conselho Constitucional, Comissão Nacional de Eleições e a sociedade no geral. Será que em Moçambique, de cada eleição, nós vamos minimizar a fraude e legitimar a fraude? Esse será o nosso histórico, essa será a nossa vida. Quando é que nós vamos pôr mão na consciência e darmos aos moçambicanos um processo democrático de facto? Porque é inútil as pessoas perderem tempo para recensear, perderem tempo para irem votar. Deixe-me aproveitar, e no final... Deixe-me aproveitar esta sua afirmação, este teu comentário, ou o seu comentário em volta disto. É que tivemos uma percentagem muito assustadora de potenciais eleitores que não foram às urnas. Isto reflete, de facto, este descrédito aos órgãos institucionais, aos órgãos públicos que gerem este processo eleitoral. Obviamente, as abstenções no processo eleitoral demonstram um nível de insatisfação e de desconfiança com o processo eleitoral, numa lógica em que as nossas eleições não têm aquele outro princípio que chamaríamos de princípio de imprevisibilidade. Ou seja, vamos a uma eleição onde já se canta quem é o vencedor. Então, quando vamos a uma eleição onde já se canta um vencedor, ou seja, não há imprevisibilidade do vencedor, o eleitor diz, vou votar para quê? Se X é que vai ganhar, é que vai governar, por que eu vou perder o meu tempo de ir lá para votar? Neste caso, então, este é o pensamento tônico dos moçambicanos. O que é que acontece? É que muitos optam por não irem votar. Mas isso também é problemático, porque não votar é deixar com que os outros decidam no teu lugar. Eu tenho dito isso em muitos programas, até aqui na TTV. Quanto maior for o número dos votantes, dificulta a capacidade de fraude. Quanto menor for o número dos votantes, quanto maior for o número dos votantes,
dificulta a fraude. E quanto menor for o número de votantes, facilita a fraude. Porque todos esses, estamos a falar de que tinham que votar cerca de 17 milhões. E só votaram, dos 17 milhões, só votaram um universo de 6 milhões. Certamente esses 11 milhões são esses que votariam massivamente em um determinado candidato e dificultaria a fraude. E dificultaria a fraude. Seria difícil fazer uma fraude num universo em que esses 11 milhões teriam votado massivamente num candidato, ainda que se faça como seria, né? Até agora que foram poucos votantes, foi mais visível. Imagina quanto maior tivesse sido o número. E isso aumentaria a chance também de vitória por parte de alguém que seria o potencial receptor desses 11 milhões de votos que não foram depositados às urnas.